Capítulo 3: A língua é uma força sobrenatural. O meu dia estava indo bem. Eu estava indo a caminho de um compromisso bem importante em outra cidade. Eu dirigi o meu carro em alta velocidade quando, de repente, o pneu estourou com um grande barulho. O carro ficou desgovernado e começou a patinar para a esquerda e para a direita, executando manobras de quase 90 graus. Eu consegui controlar o carro de novo sem bater em nada e encostei ele à beira da estrada. Eu saí do carro com muita tranquilidade, sabendo que Deus havia me guardado. Foi quando eu calculei que eu ainda tinha tempo suficiente para trocar o pneu e chegar no meu compromisso sem me atrasar. Eu abri o porta-malas, tirei o step para colocar no lugar do pneu estragado. Fui pegar o macaco quando percebi que não estava ali. Naquele momento eu me lembrei que eu havia colocado ele em outro lugar e tirado do carro. Estava em uma parte bem deserta da estrada, no meio do nada. Não tinha como chegar a um telefone para pedir assistência. Foi quando rapidamente a minha alegria sumiu. A minha atitude piorou e eu comecei a ficar irritado. Até dei um chute no pneu do carro, machuquei meu pé, fiquei mais aborrecido ainda. Desanimado, eu encostei na lateral do carro e, como o dia estava muito quente, eu comecei a suar. Eu cruzei os braços, fiquei ali muito empurrado. O resto da alegria que eu sentia foi embora. E eu murmurei comigo mesmo sobre as dificuldades que enfrentava para viver a fé, servir a Deus no ministério. Eu reclamei do carro velho que eu possuía e vivia dando problemas, me deixando na mão e pelas minhas constantes dificuldades financeiras, por estar iniciando o ministério também. De repente, eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: louve-me. Eu falei com Deus, eu não estou com vontade de louvar. O Senhor não consegue ver que eu estou com problemas? Eu estou aqui no meio do nada. Eu estou num calor. Eu não posso perder esse compromisso e ainda estou chateado com isso. Eu pensava que somente podia louvar a Deus quando me sentisse bem, quando eu estava para cima. Mais uma vez eu ouvi o Espírito Santo me dizer: louve-me. Ainda relutei para começar, mas quando ele falou pela terceira vez, eu decidi obedecer, mesmo sem querer e sem entender. Um pouquinho animado, eu sussurrei glória a Deus. Pensando bem, eu disse: agora o Espírito Santo vai me deixar em paz, porque eu vou continuar aqui nesse momento meu de miséria, de autoflagelação, sentindo pena de mim mesmo. Foi quando ele me disse: louve-me novamente. Dessa vez, com um pouco mais de ânimo, eu disse aleluia, numa voz normal. Logo eu comecei a sentir-me melhor, e então eu falei com mais entusiasmo: Te exalto, meu Deus. Quando eu percebi, eu estava ali, no meio do nada, encostado no meu carro, com as mãos para cima, louvando e adorando a Deus com todo o meu coração. Eu agradeci pelo dia, eu agradeci pelo carro, pelo privilégio de servi-lo, mesmo nas dificuldades. De repente, enquanto eu louvava o Senhor ali na beira da estrada, eu vi chegando na minha direção um reboque. O motorista parou logo atrás do meu carro, desceu do caminhão e me disse: Você me chamou e agora eu estou aqui. No que eu posso te ajudar? Qual é o seu problema? Eu respondi um pouco assustado: Eu te chamei? Sim, respondeu ele. Faz uns 20 minutos que nós recebemos a sua ligação, explicando bem certinho onde você estava e o seu pedido de socorro. 20 minutos atrás correspondia exatamente o momento em que eu comecei a louvar o Senhor. Rapidinho o homem me ajudou a colocar o pneu no carro. Eu fiquei preocupado com o pagamento, pois estava com pouquíssimo dinheiro. Quando fui fazer o acerto, eu descobri que a empresa dele era associada de um clube automobilístico ao qual eu pertencia. Então a ajuda dele foi de graça. Fui embora agora louvando a Deus com mais força, pois aquela ligação foi orquestrada pelo próprio Deus e eu creio que executada por um anjo. Apesar do contratempo, eu ainda cheguei a tempo no compromisso, apenas com alguns minutos de antecedência. Deus somente liberou ajuda quando eu comecei a louvá-lo com a minha boca. Naquele dia eu aprendi uma grande lição sobre como Deus opera em nossas vidas. Eu descobri o poder das palavras pronunciadas, sejam em louvor ou através de declarações de fé. O princípio é o mesmo. Na língua está a chave da vitória e da derrota. Jesus nos mostrou o incrível poder investido em nossas palavras quando falou: Qualquer que disser a este monte, ergue-se, lança-te o mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz,
tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Repare na ênfase. Aquele que disser, crer no que diz, será feito o que diz. 3 vezes, num só curto espaço de versículo ali de tempo, Jesus enfatizou o poder do que é dito. E esse é um princípio que muitos servos de Deus ainda não entenderam bem. Por não colocar em prática essa verdade, muitos desperdiçam grandes oportunidades de ver Deus fazendo milagres em sua vida. Não aproveitaram de um canal Não aproveitaram de um canal de bênção simplesmente por não saber usar as palavras da forma correta. Na nossa língua está a chave da vitória ou da derrota, da vida ou da morte. Depende então da maneira como você vai usar. Se você entender esse preceito e usar a sua língua para fazer a declaração de vitória, poderá ver as circunstâncias mudando da ruína para o triunfo. A escolha é sua, a opção está na sua boca nesse exato instante. Moisés ecoou essa escolha através da sua boca, quando disse ao povo de Israel: A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Vejam que eu hoje estou pondo diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Deuteronômio 30, 14 e 15. Ele disse essas palavras durante uma exortação profética sobre o futuro de Israel, pouco antes da sua morte, quando ele estava se preparando para entregar a liderança da nação a Josué. Ele colocou 2 opções diante do povo: uma de servir a Deus de coração reto, o que atrairia prosperidade e vida em harmonia na terra. A outra opção de desviarem-se de Deus, que traria desastre e morte e sobreviria sobre eles muitas maldições sobre ele e sobre a terra em que eles viveriam. O mais fascinante é que Moisés disse que a chave dessas 2 opções estava no coração e também na boca. No coração, porque é ali que nós sentimos, decidimos o que vamos falar, mas tudo é selado pela boca. Jesus explicou mais sobre esse princípio quando disse: Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Moisés estava dizendo de uma forma bem inegável que a sua boca iria fazer a diferença se tivesse vida ou morte, prosperidade ou destruição. E o princípio que enunciou naquele dia ainda é válido hoje. Até hoje nós podemos trazer milagres e bênçãos para a nossa vida, dependendo das palavras que nós estamos falando. Você pode liberar a presença de Deus para curar, para libertar, para trazer solução milagrosa aos problemas insolucionáveis da sua vida ou selar a sua derrota. Declarações de fé movem a mão de Deus. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz a minha primeira viagem pela fé para pregar em uma cidade distante. Era Monte Azul, Minas Gerais, aproveitando as minhas férias escolares também. Após alguns dias de pregação na praça, de evangelismo nas ruas daquela pequena cidade que eu escolhi, eu e meu amigo que acompanhava-me iniciamos a nossa viagem de volta. Era época de chuva e tinha caído quase um dilúvio nos dias que precederam o início da nossa viagem de retorno para casa. Sem um fim à vista, a chuvarada continuava. Então nós pegamos um trem até o final da linha, lá em Monte Carlos, e já tínhamos percorrido mais da metade do caminho. Dali em diante, o plano seria pegar um ônibus e completar a viagem. Porém, quando fomos comprar as passagens, nós descobrimos uma forte tempestade tinha feito a estrada, que era numa região montanhosa, desabar. Literalmente, um pedaço da estrada tinha caído montanha abaixo, deixando um enorme buraco impedindo o caminho. Nosso dinheiro era pouco, mas tínhamos o suficiente para passar a noite em um quarto, em uma pensão bem simples, esperando aquele reparo. No dia seguinte, nós fomos na rodoviária com a expectativa de ouvir que a estrada estava aberta, mas saímos de lá bem frustrados. Esperamos mais um dia, o nosso dinheiro foi diminuindo sem que o serviço fosse finalizado. Já era o terceiro dia, nós começamos a experimentar a dificuldade financeira, pois não tínhamos mais nenhuma forma de sacar mais dinheiro, nem cartão de crédito e muito menos talão de cheque. Durante todo aquele dia, para pouparmos, comemos apenas farofa e banana e entregamos o nosso quarto da pensão.
Então, anoitecer sem solução na estrada, nós tivemos que nos dirigir para a praça pública e dormir ali num banco de concreto. A essa altura, nós estávamos ficando desanimados, pois nos sobrava pouco mais do que o dinheiro da nossa passagem e ainda ouvia a conversa de que somente depois de vários dias aquela estrada estaria aberta. Acordei com dor na coluna após a noite no banco de concreto, mas a fé cresceu no meu coração e eu disse ao meu companheiro de viagem: Nós vamos chegar em casa hoje à noite ainda e estaremos saindo daqui a pouco. O meu amigo indagou: Por quê? Você recebeu alguma notícia? De fato, a última informação era que nós permaneceríamos ali durante mais alguns dias, mas eu estava fazendo uma declaração de fé, o tipo que move a mão de Deus e traz milagres na nossa vida cotidiana. Pedi ao meu amigo para fazer as malas e eu fui ousada em dizer que nós voltaríamos daqui a pouco com tudo resolvido. Estava falando puramente pela fé. Eu fui andando a caminho da rodoviária, vendo um taxista, eu senti que deveria perguntar se tinha novidades sobre a estrada. Ele me informou que à beira do buraco, os tratores tinham feito um caminho estreito e iria deixar alguns carros bem pequenos passarem. Ele ainda acrescentou: Eu moro na cidade vizinha que é do outro lado do buraco da estrada. Se vocês quiserem me acompanhar, eu cobro somente o custo da gasolina. Eu quis dar um grito de vitória, mas eu me contive. Eu pedi a ele que guardasse 2 lugares e eu fui correndo lá chamar meu amigo com as malas. Ele quase não acreditou quando eu voltei tão rápido com uma solução. Nós conseguimos passar, mas jamais me esquecerei do frio na barriga que eu senti ao olhar lá para baixo, vendo aquela cratera. Sabia do perigo que estava correndo por causa do precário caminho improvisado. A terra sobre a qual o nosso carro passou podia facilmente ser desmoronada conosco. Mais tarde eu fiquei sabendo que pouco depois que nós cruzamos aquela barreira, não deixaram mais nenhum carro atravessar, porque julgavam que um risco era muito grande ali. A estrada ficou fechada durante mais alguns dias até que conseguiram reabri-la. Se não tivéssemos ido naquela exata hora, nós teríamos ficado mais algum tempo ali dormindo no banco da praça pública e sem comida e sem nenhuma situação de conforto para nós. O taxista nos deixou na rodoviária. Eu fui ao guichê e pedi 2 passagens. A atendente disse que não tinha mais assentos disponíveis até o dia seguinte. Eu insisti com a moça, pois havia feito a minha declaração de fé que nós iríamos chegar em casa naquele dia. No mesmo instante, o telefone tocou e, ao desligar, ela me informou: Você tá com sorte, hein? Pois a empresa acabou de agendar um ônibus extra daqui a 1 hora e você pode comprar as primeiras passagens. Eu sabia que sorte não tinha nada a ver com a solução. Era Deus que havia agido de acordo com a minha afirmação de fé. Quando você for fazer uma afirmação de fé, ela deve ser de acordo com as promessas e com a vontade de Deus para a sua vida. É disso que Jesus tratava quando disse: Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo, absolutamente tudo o que pedires vos será feito. João 15:7. Esse poder das nossas palavras tem uma condição. Nós precisamos estar nele e ter as palavras dele em nós. O que isso quer dizer? O estar nele significa receber o Espírito Santo e fazer as coisas de acordo com a vontade e os princípios de Deus. Ter minhas palavras em vós quer dizer que as suas declarações sempre devem alinhar-se com os princípios e promessas da palavra de Deus. E essas condições são cruciais para que tudo o que pedirmos seja feito. Se você não tem colocado em ação essa extraordinária força sobrenatural da sua língua, está na hora de começar agora. Você descobrirá uma maravilhosa chave de bênção e vida abundante. Comece desde já a liberar através das suas palavras e de acordo com as promessas de Deus para a sua vida, a fé que está no seu coração. E você jamais vai ser o mesmo. Que Deus te abençoe.